O que foi? Aqui só deviam pagar quando ganhamos. Túlio vai fazer! Ou quando jogamos bem. Só deviam pagar os que deram a alma por essa camisa. Não a pernas de pau assalariados. Meu Botafogo não é lugar de covardes, não. Meu Botafogo é campeão. É Botafogo. Entendeu? Botafogo, Botafogo, campeão. Desde 1910. Saudações, torcida do mais tradicional, tudo bem, pessoal? A quem está aqui pela primeira vez nesse canal, seja bem-vindo. Meu nome é Moisés Domingues, eu quero conversar com vocês sobre o Botafogo, como a gente faz todos os dias aqui nesse canal, papo de torcedor para torcedor. Pessoal, seguinte, como eu falo, todos os dias aqui no canal é papo de torcedor para torcedor e eu procuro sempre me posicionar, expressar as minhas opiniões, o que eu penso como torcedor que quer ver o meu clube, o meu time sempre crescendo, sempre avançando e se tornando um clube respeitado, campeão. Eu penso que o time que eu torço, ele tem que ser grande, ele tem que ser campeão, ele tem que ser protagonista e é isso que a gente cobra sempre. Então, pessoal, até o momento, nesse presente momento, dia 29 de dezembro de 2023, está tudo errado. Tudo errado. Eu, como torcedor, sinto que o Botafogo está em dívida comigo. E o mínimo que o Botafogo deveria fazer é pagar essa dívida. Eu não desejo um pedido de desculpa formal, não é isso. Mas o Botafogo deveria pedir desculpa ao seu torcedor, mostrando verdadeiramente que 2024 será diferente. Como no início do vídeo, vocês vê Heleno de Freitas falando que o Botafogo não é local de covardes. O que mais tem hoje é isso no Botafogo, é covardia. Quando o John Textor vem e fala publicamente que a gente não tem que criticar, que a gente tem que agradecer aqueles que nos permitiram sonhar novamente, falando desse campeonato de 2023 que se tornou o maior pesadelo da história do Botafogo, na maior arregada de um clube na história do futebol em todos os tempos. De primeiro lugar, 13 pontos de vantagem, a quinto colocado, nem entrando na fase de grupos. O que o Botafogo deveria é dar uma resposta imediata para a torcida, para trazer a torcida de volta, para reconquistar a confiança do torcedor, para fazer o torcedor voltar ao estádio. Mas não é o que a gente vê. O que a gente vê é renovação do Mazuco, um gerente incompetente, que aparece publicamente para apresentar jogador, mas que não tem nenhum poder de negociação. O Botafogo contrata um auxiliar para o Mazuco. É a primeira vez que eu ouço falar em auxiliar de gerente de futebol. Um cara que passou por Coritiba, já caiu várias vezes com Coritiba, Atlético Paranaense e Maringá, que veio para ajudar o Mazuco nas negociações. E se Botafogo entende que isso realmente é tão importante, por que ficou o ano de 2023 inteiro sem alguém nesse cargo? Um cargo que está desocupado desde fevereiro, desde o início de 2023. Essa é a resposta que nós torcedores teremos. O Botafogo sobre contratações, a informação. O que o Botafogo tem dito sobre contratações é que ele está tendo negociações avançadas, porém estão em sigilo para não gerar leilão. Só que a gente tem tido muitos nomes vazados, supostamente vazados, alguns nomes que, e aí a gente tem fontes seguras, GE, setoristas, dizendo que Botafogo fez propostas, negociou, e a gente está vendo muitas dessas supostas negociações, o Botafogo perdendo todas elas. Temos os exemplos aí do Christian Medina, que o Botafogo não... que as negociações já esfriaram, o Christian Medina, o Boca está querendo um valor, o Botafogo não está querendo chegar nesse valor, e aí já está gerando leilão em torno desse jogador, do Leonardo Godoy, que o Botafogo supostamente fez proposta, mas ele já está encaminhado com o Atlético Paranaense.
O Gregory, o Botafogo também não conseguiu a contratação desse jogador. Temos alguns nomes também que esfriaram. Que supostamente esfriaram, né? E o que eu não quero é que chegue em determinado momento o Botafogo diga que as negociações não aconteceram, as contratações não aconteceram, porque os nomes foram vazados e gerou leilão. Porque até o momento nada aconteceu. Se o time no segundo turno já estava patético, o time do Botafogo, no primeiro turno o Botafogo só foi o que foi por conta do Luiz Castro, inteligência do Luiz Castro, que conseguiu adaptar um sistema forte, que fez o time ser forte. E quando ele sai, aí sai treinador, entra treinador, o time do Botafogo só piora e jogadores já começam a mostrar muita deficiência, muita debilidade, muita covardia. Exemplo de Marçal, que hoje a gente não vê ninguém sendo procurado para a lateral esquerda. O Botafogo precisa contratar um lateral esquerdo porque só temos Marçal e Hugo, jogadores que comprometeram demais no segundo turno. Marçal, com aquela suposta lesão no final do campeonato, ficou fora dos últimos jogos, um jogador que teoricamente era o capitão, mas não tinha liderança nenhuma. O Hugo, que era o reserva imediato, entrava, piorava mais ainda o lado esquerdo. Nós temos o zagueiro Cuesta, que é o único jogador de origem para aquela posição, e o Botafogo supostamente querendo envolver o Cuesta numa negociação por um volante, que é o Gregory do Inter Miami, que já foi negado. O Inter Miami só quer o valor cheio pelo que vale o jogador, em torno de 15 milhões de reais. E o Botafogo estava querendo envolver o Cuesta, sendo que ele é o único zagueiro de origem. Obviamente que eu não quero mais ver o Cuesta como titular. É um jogador que irritou demais no segundo turno, comprometeu várias vezes. Mas é o único jogador até o momento. O que tem que acontecer é Cuesta tem que ir para o banco. Ele não pode ser o titular na próxima temporada. E o Botafogo tem que contratar um zagueiro titular por aquele lado para o Cuesta ser uma peça de reposição. E o que a gente vê é o Botafogo envolvendo um único zagueiro de origem numa negociação por um volante, sendo que tem vários volantes. Nós já temos Marlon Freitas, que eu também não gostaria mais de ver com a camisa do Botafogo, mas a gente não ouve falar de negociação envolvendo ele, uma eventual troca, empréstimo por algum outro jogador, nada disso. Até o momento ele é jogador do Botafogo. E na teoria, o titular, que na minha opinião não deveria nem ser reserva mais. E aí nós temos o Patrick de Paula, que está se recuperando de lesão, será mais um volante que estará disponível no elenco. Nós temos o Danilo Barbosa, Tietê, vários volantes nesse elenco, e o Botafogo está querendo pagar 40 milhões em mais um volante que tem o mesmo nível do Tietê. Está querendo contratar um outro volante, querendo envolver um zagueiro, o único zagueiro naquela posição, querendo envolver esse jogador na negociação. Na lateral direita, o Botafogo sondou, fez contato pelo Leonardo Godoy, um jogador que seria titular fácil na lateral direita, um bom jogador. E aí, segundo informações, ele é o plano B, que o Botafogo tem plano A engatilhado, um jogador que está com negociações avançadas. Só que a gente não vê nada acontecer. O que a gente vê acontecer são nomes que o Botafogo está sondando, está fazendo contato, está monitorando a situação. 7 de janeiro já começa a pré-temporada. Em fevereiro já começa a pré-Libertadores. Qual time que a gente verá iniciando o ano de 2024? Qual time que a gente verá na altitude da pré-Libertadores? Os dois times que o Botafogo tem como adversário, um dos dois que eles ainda vão se enfrentar e vai definir o adversário do Botafogo na pré-Libertadores no final de fevereiro, os dois têm altitude. Então, vocês imaginam, Marçal na altitude, Cuesta na altitude,
Vocês imaginam esse mesmo time que cometeu a maior pipocada na história de futebol, jogando pré-Libertadores, se avançar, jogando fase de grupos da Libertadores, jogando Copa do Brasil, enfrentando no Campeonato Brasileiro times que já eram bons ano passado, já eram melhores que o Botafogo ano passado, e agora estão se reforçando. Mas aí alguém vai dizer, mas ainda está, nem abriu a janela ainda. O ano nem começou, já estão reclamando. O tempo vai passando, os outros times vão se reforçando, vão trazendo bons jogadores. E a tendência é, se o Botafogo não for assertivo no mercado, não correr contra o tempo, vai ficar só com a xepa. Aí depois vai querer dar justificativo porque não conseguiu contratar jogadores de alto nível, vai trazer um ou outro jogador para compor o elenco e vai vir com o argumento de que o que aconteceu em 2023 não vai se repetir em 2024, com aquele discurso de confiança. A gente confia no elenco que tem, a gente confia nos jogadores. Aquilo que aconteceu, vão querer gerar uma cortina de fumaça, vão falar de técnico, de treinador, que teve muitas mudanças. O Botafogo não conseguiu ter muito investimento em 2023. Ou seja, um argumento vai gerando outra coisa, outra justificativa, e a gente não vê nada real, nada, né, em relação a reforços, nenhum jogador de peso realmente vindo para esse time, que é o que esse time mais precisa. Então, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês. Final de dezembro, está começando janeiro, vamos ver se algo acontece. Eu ainda quero acreditar que alguma coisa aconteça, que esse time seja modificado, que reforços venham, que o nível desse time aumente, porque ver o fracasso em 2024 vai ser, se 2023 já foi muito doloroso, 2024 será ainda pior. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.